Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para gravar uma mensagem sobre a Bíblia e sobre o verdadeiro ensinamento da Escritura Sagrada. E eu gostaria de citar alguns exemplos de alguns conteúdos que eu visualizei recentemente, que eu acredito que sejam atrelados diretamente com essa mensagem de hoje. O primeiro conteúdo foi um vídeo gravado recentemente, divulgado na verdade pelo historiador Rodrigo Silva, que impactou e me chamou a atenção. No vídeo ele apresentou uma foto do século XIX, onde relatava a história de dois cidadãos da cidade de Damasco, Samir e Mohamed. Samir, por um lado, era cristão e tinha as pernas atrofiadas, não conseguia se locomover, enquanto Mohamed era muçulmano, era um cego e tentava vender panelas. E por causa dessa deficiência, muitas pessoas tentavam e passavam ele para trás. E um dia, de alguma maneira, Deus e a vida acabou unindo os dois, mesmo apesar das suas diferenças e crenças religiosas, os dois se tornaram grandes amigos. Samir acabou suprindo as deficiências e as necessidades de Mohamed, e Mohamed também passou a complementar as deficiências que Samir tinha. Ou seja, Samir se tornou os olhos de Mohamed e Mohamed passou a ser as pernas que até então, o meio de locomoção que Samir não possuía. Com essa amizade, com essa união, os dois se tornaram grandes amigos, grandes empreendedores, né? Acabaram se desenvolvendo aí e alcançando melhores resultados. E às vezes você deve estar me perguntando, Luciano, onde é que você quer chegar com essa mensagem? Muitas das vezes, Deus usa pessoas, situações, sinais para nos moldar, para que a gente possa crescer, desenvolver e evoluir, né? E mesmo apesar das diferenças, né, de pensamentos, é preciso que a gente tenha um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração humilde, para saber reconhecer nossas falhas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, e saber que nós vivemos de relacionamentos, vivemos de pessoas, que nós somos todos seres humanos iguais, imperfeitos, cheios de falhas e defeitos, e que não existe ninguém melhor que ninguém. E vale salientar também que é preciso tomar cuidado com o jugo desigual. Por isso é bastante importante a gente ter uma comunhão diária, através da leitura da palavra, oração, jejum, e pedindo sempre o direcionamento de Deus. Porque nem sempre pessoas que aparecem na nossa vida são enviadas por Deus, né? E é por isso que sempre é preciso pedir o direcionamento de Deus, para que Ele possa nos alinhar e nos mostrar através de sinais, para que a gente não se envolva com pessoas que não estejam no mesmo propósito. Que muitas das vezes essas pessoas que surgem ao longo do nosso caminho, elas acabam te tirando do caminho e do propósito que Deus tem para você. Como eu havia mencionado, eu acredito também que nós somos todos iguais, somos seres humanos imperfeitos, cheios de falhas e defeitos, cada um com suas imperfeições, né? Mas é preciso ter um coração humilde, simples, quebrantado, ensinável, para que possamos crescer e nos desenvolver como pessoas, seres humanos. Desenvolver a parte espiritual, a parte emocional, né? E aprendendo, e a gente cresce compartilhando experiências de vida, conhecimentos, né? Meu avô materno me disse uma frase uma vez, que ficou guardada na minha memória, algo que eu nunca esqueci. Abre aspas, ele sempre dizia: estamos todos em uma fila invisível, não tem como trocar a senha e muito menos voltar para o final da fila. Nosso final, independente do nosso conhecimento, da nossa classe social, do nosso dinheiro, do nosso status, fama, será sempre o mesmo. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Não existe ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais perante a Deus. Tudo nessa vida passa, o que fica são as memórias e os bons momentos. Nada dura para sempre, mas dura o suficiente para se tornar inesquecível. A Bíblia nos ensina que devemos amar uns aos outros como a si mesmo. E Jesus é um grande exemplo desse amor incondicional.
Ele nos ensina a ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro. E amar exige tempo. Amar, muitas das vezes, é abrir mão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, do nosso próprio individualismo, abrir mão do que a gente está fazendo. É ter empatia pelo próximo, é sentir a dor do outro. E um grande exemplo na Bíblia é o exemplo do bom samaritano, um exemplo desse amor incondicional de Jesus, uma atitude rara, principalmente nos dias de hoje, uma sociedade apressada, individualista, egoísta. E eu já vi em várias ocasiões pessoas tentando justificar o porquê de não ter ajudado o próximo, ou porquê não ter estendido a mão ao próximo, dizendo frases como: eu não tenho tempo, não é comigo, não posso me envolver, não tenho nada com isso. Ou até mesmo dizendo que se ele está nessa situação, ele deve ter feito por onde. Então não basta a nós querer julgar o próximo, né? Jesus é um exemplo claro disso aí, quando a mulher foi pega em adultério, né? Ela foi levada, porque na época era para ser apedrejada até a morte, e nem por isso Jesus a julgou, né? Ele estava escrevendo no chão enquanto as pessoas estavam todas se preparando para começar o apedrejamento, e Jesus, com toda a sua sabedoria, se levantou e disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. E nesse momento, as pessoas foram deixando as pedras no chão e foram saindo, uma a uma, até não restar ninguém. E que eu aprendo com esse ensinamento é que quem somos nós para julgar os outros, né? E no final ele chegou para a mulher e falou assim: não pequeis mais, né? Vá e não pequeis mais. Então foi um ensinamento que ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Em nenhum momento julgou o próximo. Amou incondicionalmente. Vejo que às vezes muitas pessoas estão feridas, machucadas, né? Às vezes passaram por situações das mais adversas possíveis e acabam reproduzindo automaticamente essa maneira como elas foram tratadas no passado, né? Pela família ou relacionamentos passados. Então, e Jesus é um grande exemplo disso, que mesmo no ápice do seu sofrimento, amou e tratou com amor, carinho, nunca abriu mão de pessoas, né? E sempre tratou com amor e respeito, admiração. E muitas das vezes as pessoas, por terem sofrido tanto, ou por ter passado por situações das mais adversas possíveis, acabam reproduzindo automaticamente o que elas sofreram, achando que todo mundo é igual. E as pessoas são diferentes. É preciso se abrir, é preciso dar uma chance, é preciso acreditar. Porque nem sempre as pessoas vão te tratar da mesma maneira. E quando eu vejo que pessoas pagam mal com mal, isso não é um verdadeiro ensinamento de Jesus. As pessoas tentam pagar na mesma moeda. Isso aí não é um verdadeiro e sincero ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. E quando escolhemos pagar o mal com o bem, quando decidimos perdoar, mesmo tendo sido ofendidos ou machucados, nos aproximamos cada vez mais dos pés do Criador. Vivemos os ensinamentos dele e das Escrituras Sagradas no dia a dia. Perdoar na dor é confiar e entregar. E acima de tudo, entender que Deus está no comando e no controle de tudo. Que Deus vê e ouve coisas que não vemos ou ouvimos, que nada passa nessa vida desapercebido aos olhos do Criador. Na cruz, Jesus nos ensina e nos mostra que não é o sofrimento que nos define. E aí eu gostaria de trazer uma pergunta para reflexão. E se fosse você o rejeitado? Se fosse você o necessitado? Como se sentiria ao ver pessoas passando por você e simplesmente te ignorando? Mesmo você passando por necessidades, vendo pessoas passando por você como se nada tivesse acontecido, como você se sentiria?
O verdadeiro amor, o amor incondicional de Jesus, é se compadecer pela dor do outro. É abrir mão do próprio eu. E um exemplo que eu gostaria de citar aqui, de amor incondicional, de respeito ao próximo e de empatia, é o exemplo de um programa de televisão onde o pastor Cláudio Duarte participou. Esse programa já aconteceu há algum tempo. Ele participou do programa da Luciana Gimenez e o Tami, na verdade, o filho da Gretchen, estava no mesmo programa e fez uma pergunta ao pastor, né, por ser homossexual, se ele comparecesse à igreja do pastor, se ele seria bem recebido. E o pastor Cláudio Duarte foi um exemplo claro dos ensinamentos de Jesus. Ele disse que ele tem os princípios e os valores dele, algo que ele não abre mão, mas nem por isso ele deixaria de amar, respeitar e tratar com amor e empatia e receber a Tami bem em sua igreja. Porque o mesmo Jesus nos ensinou que a gente deve amar o pecador, mas não o pecado. E mesmo não sendo conivente do que ele vive, no caso o Tami, ele não deixaria de recebê-lo bem. E no final do programa os dois se abraçaram, né? E isso para mim foi um grande exemplo de amor, de empatia, desse amor incondicional. E pelo menos para mim, um dos maiores ensinamentos de Jesus é sobre ter compaixão, misericórdia, saber perdoar o próximo. E que mesmo em tamanho sofrimento, Jesus era a pessoa mais perfeita que pisou na face da terra. Jesus nos ensinou na cruz que mesmo em espinhos, enxergou a todos com amor, com compaixão, empatia e misericórdia. E foi justamente no seu ápice de angústia que Jesus manifestou e nos ensinou uma serenidade, uma paz, uma calma e amor ao próximo sem precedentes. Outro ponto que eu gostaria de trazer para reflexão aqui, imagina a convivência de Jesus com seus 12 discípulos, 12 pessoas vindas de famílias e criações totalmente diferentes. Eram homens falhos, imperfeitos, com suas vaidades, fraquezas, egos e soberbas. E Jesus nunca agiu com superioridade, nunca maltratou nenhum deles, mesmo sabendo que seria traído, que seria negado pelos seus próprios discípulos. Foi no auge da sua dor que Jesus manifestou uma paciência que transforma, um amor incondicional. Jesus nunca desistiu de nenhum de seus discípulos. Nós humanos temos uma forte tendência de desistir, de trocar, de abrir mão e substituir. E a decisão de Jesus foi simplesmente amar e permanecer, pois ele entendia que pessoas são diferentes e crescem e amadurecem em ritmos diferentes. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Quando conhecemos o verdadeiro valor do que carregamos, vivemos e acreditamos, a gente deixa de abrir, a gente na verdade abre mão, né, de desgastar, se envolvendo em brigas, em discussões que não chegaram a lugar nenhum, ou até mesmo tenta justificar o injustificável, né, evitando confrontos, principalmente em redes sociais ou fora delas, tentando convencer pessoas como se fosse a verdade absoluta. O Espírito Santo mesmo constrange e convence. Então, muitas das vezes eu vejo que no calor das emoções ou provocações, né, as pessoas deixando se levar, até mesmo serem influenciadas pelo inimigo, quando a pessoa busca realmente o ensinamento de Jesus, ela percebe que nada disso leva a lugar nenhum, tudo é vaidade, né? Então, ela não deixa se levar por essas situações que acabam ocorrendo, principalmente nos dias de hoje, evitam discussões acaloradas, brigas, tanto dentro e fora de famílias ou trânsitos, porque a gente entende que a partir da hora que você tem uma busca diária, uma comunhão diária através da leitura da Bíblia, leitura da palavra, jejum e oração, que essas provocações, ou até mesmo essas
provocações do inimigo aí, essas discussões acaloradas, pessoas tentando te tirar do sério, nada mais são que provocações do inimigo. Porque quando a gente busca realmente Deus, incessantemente, a gente entende que é Ele que está no controle e no comando de tudo. E a gente tem a certeza que Ele é que nos guia, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. E o silêncio fala muito mais alto do que o argumento mais bem elaborado. Então a gente deixa de gastar energia tentando justificar coisas ou gastando tempo com pessoas ou situações que não são de Deus. Em Provérbios 17:28 nos ensina que até o insensato passará por sábio se ficar calado. E nesse momento eu trago uma pergunta importante para reflexão, uma pergunta que vale e se aplica também para mim, na verdade para todos nós. O que na verdade é o mais importante para Deus? Se Ele viesse hoje e ficasse frente a frente com você, o que na verdade seria o mais importante? Seus comportamentos, suas atitudes? Será que elas realmente agradam à vontade e ao coração de Jesus? Thiago Brunet publicou recentemente um conteúdo sobre o propósito, o verdadeiro significado do propósito, e ele iniciou o vídeo dizendo que jamais faça algo para chamar atenção que não serve para alimentar ninguém. O que Deus tem para fazer na sua vida, você não vai precisar forçar portas, Ele vai abrir para você. Hoje, principalmente com as redes sociais e o avanço da tecnologia e a globalização, o mundo se tornou pequeno e cada vez mais as pessoas tentam se tornar famosas, né? As pessoas têm uma necessidade de serem vistas, serem reconhecidas, de ostentarem, né? E isso é muito perigoso, porque as pessoas acabam se comparando e as pessoas que não vivem aquela vida perfeita na internet acabam se frustrando. E é por isso que o índice de ansiedade, suicídios aumentou bastante. As pessoas em geral têm uma necessidade de serem reconhecidas, né? Que vivem aí pregando uma vida que não é verdadeira muitas vezes, né? E ostentando algo que não são. E isso nada mais é que uma fraqueza material, né? Um buraco espiritual não preenchido por Deus, é uma porta que às vezes as pessoas não enxergam, aberta para Satanás atuar, que é aí simplesmente onde ele atua, na vontade da carne, no orgulho, né? Na soberba, na vaidade, na ostentação, na busca constante por curtidas e likes, tornando as pessoas cada vez mais vazias, superficiais e principalmente dependentes das redes sociais. E as pessoas vão adoecendo. E com isso, as pessoas se tornam cada vez mais vazias, pessoas dependentes de redes sociais, sem conteúdo, que aparentemente, à primeira vista, tudo parece perfeito. Uma vida, como se diz no filme Alice, País das Maravilhas, né? Por fora tudo lindo, tudo perfeito, mas completamente vazios por dentro. É a necessidade de querer aparecer mais do que somos ou pregar algo que não vivemos. E nessa pregação do Tiago, onde ele utiliza uma imagem, essa imagem é uma imagem de 2 coelhos e 2 cenouras, e uma frase que me marcou bastante: nem tudo é o que parece ser. Na imagem aparecem 2 coelhos, o primeiro coelho segurando um brotinho por cima da terra, um brotinho mirrado, pequeno, que não chama atenção, e o segundo coelho segurando um broto vistoso, né? Um broto cheio de folhagem, um broto bastante chamativo. Mas o que mais me chama atenção é que o que não está à vista, não está perceptível aos olhos humanos, que é o que está debaixo da terra. Essa imagem, como a frase diz, a imagem vale mais do que 1000 palavras. A função principal da cenoura é alimentar o próximo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nem tudo é o que parece ser.
O primeiro coelho, enquanto tinha um brotinho mirrado, por baixo da terra possuía uma cenoura gigantesca, enquanto o segundo coelho, com um broto vistoso, chamativo, né, que aparentemente teria uma cenoura grande, possuía apenas uma cenoura mirrada pequena, que não serviria para alimentar ninguém. Então, o que eu estou querendo com essa mensagem dizer que a gente precisa ter cuidado do que a gente se alimenta, o que a gente busca, né? E que a gente não deve viver de comparações, né? Porque muitas das vezes a gente está tentando alcançar algo e isso aí acaba se tornando perigoso, né? Porque Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas necessidades, e os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente pensa e pode imaginar. E esse exemplo da cenoura é um exemplo claro que a gente tem que tomar cuidado do que a gente vê e acredita, porque nem tudo é o que parece ser. E às vezes as pessoas estão nessa busca constante e incessante para se tornar famosas, serem vistas, reconhecidas em redes sociais, e acabam levando um conteúdo vazio, que não agrega em nada à sua vida. Por isso é tão importante saber filtrar, saber ver o que você vai aplicar para a sua vida, o que vai te edificar e o que não te edifica. Por isso a comunhão com Deus, a comunhão diária, através do jejum, oração e os sinais de discernimento de Deus vão te direcionar para uma vida mais próxima do propósito dele. E como o Tiago mesmo disse, jamais faça algo para chamar a atenção, simplesmente para ganhar visibilidade, receber curtidas, likes, ganhar fama. De nada serve para beneficiar alguém ou alimentar o próximo. Porque Deus nos ensina que Ele veio a esse mundo para servir. Foi um líder servidor para fazer a diferença na vida das pessoas, do próximo. O que Deus tem para operar na sua jornada, você não precisará fazer nada. Deus vai na frente com o seu cajado, abrindo para você os seus caminhos. E Ele vai utilizar pessoas que vão te levar a lugares que você nem imagina. José do Egito estava preso em uma cela e no mesmo dia estava com o anel de governador assinando papéis importantes. Da mesma forma, Davi foi tirado do pasto, um simples pastor de ovelhas, o mais pequeno de sua família, um improvável. Se tornou rei quando Deus pôs a mão, o milagre aconteceu. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa tocar no seu coração. Deus abençoe. Um ótimo dia, uma excelente semana.